esses dias um cliente veio me questionar, né? E aí, tá reprovando muito visto? É verdade que tá reprovando muito visto? E a coisa que ninguém te falou é que, na verdade, quero começar me apresentando. Se você é novo por aqui, recém-chegado, ainda não me conhece, então, prazer. Meu nome é Léo, aqui para os íntimos, mas o nome completo é Leonardo Foliene. Eu sou especialista em aprovação de visto, sócio e proprietário da Internacionalis, que é o grupo que administra as empresas no Blue Intercâmbio e Visto Pronto. Há 10 anos atrás, eu preenchia o meu primeiro DS-160, ajudando a minha esposa a tirar seu visto americano, e de lá para cá foram milhares de vidas impactadas. Aqui na internet, nós chegamos a aproximadamente 4 anos. 2019, 20, 21, 22, 23, isso mesmo. 4 anos e pouco já aqui na internet falando sobre vistos americanos, sobre internacionalização de carreiras, e nós somos pioneiros no desenvolvimento de uma metodologia de mentoria que tem chances de potencializar a aprovação do visto, tá? Nesse momento, eu com orgulho digo que na maioria das vezes eu consigo aumentar a chance dos nossos clientes em até 5 vezes, mas não estamos satisfeitos apenas com isso, porque nós estamos preparando uma nova versão da nossa mentoria que deve sair nos próximos dias, que eu espero que vá ainda mais aumentar a chance de vocês terem seu visto aprovado. Então fica comigo, que é comigo que vocês vão conversar hoje. E se você quiser acompanhar também o Léo nas redes, procura lá, Leonardo Foliene, no Instagram, que de vez em quando eu posto umas coisinhas minhas lá também. Se você gosta de saber do dia a dia, eu tô por lá, beleza? Eu quero começar com vocês com uma questão bastante polêmica, né? Coisinha de fórum, de internet, de YouTube. Galera aí, inclusive, esses dias um cliente veio me questionar, né? E aí, tá reprovando muito visto? É verdade que tá reprovando muito visto? E a coisa que ninguém te falou é que, na verdade, não está reprovando muito visto, porque a maioria dos vistos são aprovados. Mas tem um porém aí, né? Que maioria é essa? A maioria dos solicitantes de vistos com intenção genuína. Então, os turistas de verdade, os intercambistas de verdade, têm seus vistos, na maioria das vezes, aprovados. Isso quer dizer que cerca de, por exemplo, 85% dos vistos de turismo são aprovados. Essa conta ainda é incluindo aquela galera que solicitou o visto de turismo para outros fins, que eu sei que pode ser você aí, mas não tem problema, porque você pode sim viver uma pequena experiência e mudar de ideia dentro dos Estados Unidos. Mas isso precisa acontecer lá. Quando a gente faz tudo isso de casa pensado, as chances, infelizmente, de aprovação são um pouco menores do que 100%. Mas a verdade que ninguém te fala é que a maioria dos vistos são sim aprovados, tá bom? A maioria dos vistos de estudante, a maioria dos vistos de turismo são aprovados, principalmente quando nós estamos falando de solicitantes genuínos. Uma coisa que você já precisa pegar logo de cara, assim, ó, para a gente começar, é que você precisa, ok? Você precisa adequar seu mindset para que você trabalhe genuinamente a motivação para ir para os Estados Unidos. Ah, Léo, mas lá as coisas acontecem, né? As oportunidades surgem e irão surgir para você. Eu estou torcendo e orando por isso. Mas quando a gente está dando o primeiro passo com o visto de não imigrante, é muito importante que você adeque o seu mindset para potencializar sua chance de aprovação. Senão, você vai fazer parte de uma outra maioria. A maioria que, infelizmente, tem seu visto aprovado? Não. Tem seu visto reprovado. Beleza? Então, se você quer fazer parte do grupo das pessoas que tem seu visto aprovado, adeque o seu mindset quanto às expectativas relativas aos Estados Unidos e trabalhe o seu perfil. Pense sobre o seu planejamento financeiro, pense sobre os seus vínculos, pense sobre o planejamento da viagem e as motivações que vão te levar e te trazer de volta ao país. Beleza? Tudo bem?
E aí, o Erivelton tá aqui, ó, mandando assim, ó, tá, mas e aí, qual que é a chance de aprovação? Qual que é o percentual de aprovação de quem faz assessoria ou não? Isso, pessoal, dificilmente vai ser dito por qualquer pessoa na internet com 100% de honestidade. Por quê? Percentual é um dado estatístico, ok? E para você ter um dado estatístico, você precisa ter uma amostra suficientemente grande para conseguir obter esse dado. Recentemente, inclusive, eu vi uma empresa divulgando que estava lá com chances de aprovação de 85% entre seus pleitos e querendo vender isso como uma verdade absoluta. E, infelizmente, a verdade absoluta é que eles estavam tentando te lubridiar com um número. Por quê? Ah, eu fiz 3 pleitos. E dos 3 que eu tive 75% de aprovação. Nem dá para ter esse número em 3, né? Em 3 dá para ter 33, 66, 99, né? Mas digamos que fosse, então, em 4 pleitos, o cara teve 3 aprovados e 1 negado. Ele tem o quê? 75% de taxa de aprovação. Ele pode virar pro nosso amigo aqui, Erivelton, vem comigo que suas chances são de 75% de aprovação? Não. Por quê? A amostra que ele estava considerando, primeiro, que era pequena demais, para dizer que é uma verdade absoluta o percentual. E dentro daquela amostra tem as variações de perfil para perfil. Eu posso dizer para você, por exemplo, Erivelton, de todos os meus clientes que assumiram um mindset adequado, se prepararam corretamente para a entrevista, tinham intenções genuínas de solicitar o visto para realmente fazer o intercâmbio, esses tiveram aí 100% de aprovação. Quer dizer que você vai ter? Não. Porque você pode chegar aqui e não se preparar adequadamente. Amanhã tá indo um cliente meu para entrevista, que deixou para se preparar no segundo tempo. Sim, nos 45 do segundo tempo. As chances deles são muito menores do que daqueles que se prepararam durante a jornada inteira. Aí eu vou pegar e, por exemplo, ampliar a chance de aprovação para esse cliente para o Erivelton? Não faz o menor sentido. Então, cada caso é um caso, beleza? Não caia na baboseira de acreditar nessas agências aí que diz que 100% dos solicitantes são aprovados, porque o próprio consulado está dizendo que são só 85% nos vistos de turismo, como é que eles conseguem miraculosamente ter 100% de chance de aprovação? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar com você. A verdade que ninguém fala é que a maioria são aprovados dentro desse grupinho de pessoas que são legítimos solicitantes de visto de turismo e estudos, que não é o caso da grande maioria de vocês que está pensando, infelizmente, em internacionalizar, ou não, felizmente, na verdade, as suas carreiras e oportunidades. Mas para vocês vencerem essa barreira, o primeiro passo é adequar seu mindset, combinado? O pessoal tá me perguntando aqui, ó, valor de 10, 160 e etc, né? Aproveitar para encaixar com isso, né? O segundo, coisa que ninguém fala, que eu anotei, que é o seguinte, ó. Taxas e custos para solicitar o visto de americano, visto de turismo e visto de estudante. É caro. Ninguém te fala. Mas a verdade é que é caro. É caro pra caramba solicitar um visto americano. Caro pra caramba. Muito, muito caro. Caro pra caramba. O de estudante, então, chega a ser ali de 2 a 5 vezes mais caro do que um visto de turista. Mas vale cada centavo investido. Porque a experiência de conhecer os Estados Unidos é realmente muito legal. Estudar, então, nem se fala. E construir uma carreira lá, melhor ainda. Então é caro, pessoal. Quando a gente está falando de solicitar um visto americano de não imigrante, na maioria das vezes, o primeiro valor que você vai precisar considerar, a gente está falando da taxa MRV, que é popularmente conhecida por vocês por taxa do DS 160. São aqueles atuais $160, mas que depois que virar o mês passam a ser 185, se eu não estiver confuso. 180 a 185 ali. Vai subir um pouco mais de R$100. Então, poxa, a gente já está falando aí de quase
uns 75% de um salário mínimo. A grande maioria dos brasileiros não vai conseguir ter a oportunidade de solicitar um visto americano, porque é caro, caro pra caramba. Quando a gente está falando ainda por cima de um visto de estudante, nós temos que colocar mais a taxa de matrícula na escola, que está ali entre 150 e $300 na grande maioria das escolas, a taxa SEVES, que é $350 por estudante F1, e todos os outros custos que envolvem o processamento do seu pedido de visto, se você for contar com suporte profissional para isso, e sua locomoção até o consulado. Pô, tem gente que vai precisar pedir 2 dias de folga. Vim de carro, de ônibus ou de avião para o consulado, se gastar com hospedagem e alimentação. Então, é um processo caro. E por ser um processo caro, você precisa investir tempo e dedicação necessária para que cada centavo desse investimento faça sentido. Poxa, você vai gastar aí 3, 4 mil reais para solicitar um visto e não vai se dedicar a esse processo? Então, pessoal, mergulhem de cabeça assim que você tomar a decisão. Quero ir para os Estados Unidos. Porque senão, esse processo que é caro e demorado, porque não é da noite para o dia que você vai tirar seu visto, tá bom? A gente está falando ainda do visto de turismo hoje de 2 aninhos, 1 ano e meio de espera, se você não conseguir antecipar. Ah, Léo, mas antecipa. Sim, estou comemorando agora a aprovação do meu amigo, do Gilvan, virou amigo praticamente já, né? Cliente há tanto tempo, falamos tanto durante o processo, e da sua família. Ele estava com a entrevista lá para frente, então, e ele conseguiu antecipar. Conseguiu aí, em coisa de 3, 4 meses, tirar o visto dele. Mas não é todo mundo que vai conseguir, tá bom? Então a gente está falando aí de esperar 2 anos, 1 ano e meio. Se dedique para que você consiga colher os frutos desse investimento. Já pensou que chato? Você passar 2 anos esperando pela entrevista do seu visto, ter seu visto negado e saindo do consulado você descobrir que foi por um erro pequeno? Foi porque sua 10.160 foi mal preenchida? Foi porque você não se programou direito para isso? Tenho certeza que vai se arrepender eternamente por esse gasto, tá bom? Então é caro, pessoal. Solicitar visto americano é caro. Não é para qualquer um. Precisa de, no mínimo, planejamento para isso. E aí, encaixando aqui, ó, a próxima coisa que ninguém te fala é que existe uma série de dificuldades para que você tenha aí sucesso, né, durante o seu projeto. Por quê? Existem muitas dúvidas, existem muitas questões que podem ou não ser importantes. O formulário, por exemplo, é complexo, pessoal. São mais de 200 perguntas para serem respondidas, onde a maioria delas pode ser determinante para sua aprovação ou não, tá? Tô olhando para o lado porque eu fiz aqui as minhas anotações. Não ter clareza nas informações fornecidas ou não seguir as diretrizes desse processo pode custar o seu sonho. Se você está aqui há bastante tempo, você já sabe, eu estou sempre falando. Uma diretriz importante, que não é seguida por um número significativo de empresas que prestam auxílio à solicitação de visto americano, é a diretriz que diz que os formulários da S-160 só podem ser preenchidos no idioma nativo americano e não no idioma nativo do solicitante. E mesmo assim, um monte de empresa preenche errado. Você vai ter dúvidas como a dúvida do Stallone. Minha tia americana. E aí ele teve o visto dele negado, porque ele tem uma tia americana que ele não citou na DS-160. E agora ele quer saber o que ele faz para tentar o visto novamente, né? Precisa pegar uma carta dela, não precisa. Então, são questões que você vai ter durante o seu processo
que se você não for especialista no assunto ou não lê, pelo menos, bem inglês, você vai ter problemas. O Stallone tá me contando aqui que ele tomou a decisão de, naquela solicitação, não informar a tia dele no DS-160. Então ele cometeu um erro? Não, ele cometeu provavelmente, na visão do consulado americano, uma fraude. Porque se era de conhecimento do consulado americano e é que ele possui um parente nos Estados Unidos, e durante a entrevista, durante o formulário, ele disse que não, porque lá tem uma pergunta, né? Já falei aqui várias e várias vezes para vocês. Pergunta se seu pai ou sua mãe está nos Estados Unidos. Pergunta se sua noiva, esposa, filhos, irmãos estão nos Estados Unidos. E pergunta se outros parentes, que são por laço sanguíneo ou casamento, estão nos Estados Unidos. E a tia do Stallone é o quê? Um parente por laço sanguíneo ou casamento. Porque ou ela é a esposa do tio dele, ou ela é a tia, irmã da mãe ou do pai dele, lá sanguíneo. Então, ele teve o visto dele negado. E aí, se o consulado americano interpretou aquela falha como uma fraude e não como uma falha, o que é a fraude? A intenção deliberada de omitir, de mentir para o consulado americano. Ele pode, nesse exato momento, infelizmente, estar bloqueado para sempre de ter um visto americano. Então, numa nova solicitação, já que ele dificilmente vai conseguir descobrir se a anterior foi negada pela mentira ou não, ele tem que dizer a verdade e pedir desculpas e torcer para a situação ser revertida. Dizer que não sabia, que precisava informar, que porque não falava inglês não conseguiu entender bem a solicitação no formulário, mas e se foi na entrevista, Léo, que o agente consular perguntou em português para ele e ele optou em mentir? Aí complicou, tá? E aí, vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes você está assistindo o canal lá do Influencers, que eu falo dessa forma porque é o que ele de fato é, não é um especialista. Ele foi na internet, ele leu, e depois de ter lido, ele gravou o conteúdo. Só que na hora de ler, ele não filtrou. E ele viu alguém comentando que era melhor mentir sobre isso e replicou. E acaba virando uma bola de neve de milhares e milhares de conteúdos instruindo o solicitante de visto a mentir no formulário a respeito de parente nos Estados Unidos. Não só solicitante, não só empresa, não só influenciador, mas também empresa. Então, toma cuidado porque as minúcias do processo podem aí te atrapalhar. Isso é algo que ninguém te fala. Solicitar visto é difícil. É difícil, tá bom? Um abraço. Vou lá que senão meu cliente vai ficar puto que eu tenho que fazer treinamento com ele. Beijo, abraço, fica com Deus. Tchau, tchau, galera.